Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp e seguimos com mais informações para você do Legislativo Paulista. O deputado Ataíde Teruel, do Podemos, destinou por meio de emenda parlamentar R$300 mil para o município de Torrinha, cidade de 10 mil habitantes e grande produtora de café no estado. Isso mesmo, Lilian. O parlamentar sempre considerou o descanso e o lazer necessários para manter e preservar a saúde das pessoas, sejam crianças, jovens ou adultos. O valor será destinado para a construção da Praça de Lazer Rogério Rampazzo. Ele disse que está certo que a população utilizará muito bem este espaço voltado à convivência, diversão, lazer e esportes. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp agora vai com mais uma entrevista para você. E vamos falar agora com Fábio Gaeta. Ele é supervisor da CIE no ABC Paulista e nos fala sobre as vagas de estágio na área de saúde que chegaram a crescer 11% no primeiro semestre de 2020. Fábio Gaeta, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Lívia, Fábio, como você está? Tudo bem? Tudo bem, e com o senhor? Tudo jóia. Fábio, no primeiro semestre de 2020, ocorreu um aumento de 11% nas vagas de estágio na área de saúde, em meio à pandemia. Uma das áreas mais requisitadas registrou aumento de estagiários. Em números, quantos estudantes podem ter sido beneficiados por esse aumento? O que tornou esse aumento possível, Fábio? Sim. Nós verificamos, né, esse aumento no crescimento do número de vagas dentro da área de saúde por motivos da pandemia, né? A gente sabe, a pandemia veio, ela dificultou bastante as oportunidades de vagas, mas em compensação, em algumas áreas específicas, e uma delas a saúde, ela gerou uma quantidade de novas oportunidades. Os estagiários eles acabaram sendo recrutados para auxiliar nas atividades dentro dos hospitais, dentro dos estabelecimentos de saúde como um todo, né? A gente pega, assim, eu não vou ter agora números exatos, mas você pegar, por exemplo, oportunidades no curso de enfermagem, vagas de estágio no curso de enfermagem, nesse período de pandemia, eles cresceram 8%. Vagas de farmácia, por exemplo, estudante de farmácia, cresceu 11% o número de oportunidades, se você comparar essas vagas com as vagas que foram abertas no ano passado. Você vê aí, a gente tem um ranking de vagas abertas, você pega assim os cursos que tem o maior número de vagas, você fala de direito, pedagogia, administração, você vai ver que, por exemplo, farmácia era é o 19º curso que tinha número de vagas abertas, hoje é o 14º. Isso mostra assim o crescimento dentro dessas áreas. Não só necessariamente enfermagem ou farmácia, né? O crescimento dentro dos estabelecimentos de saúde, eles acabam crescendo em outras áreas também. Você pega a parte administrativa, por exemplo, também teve uma demanda maior dentro de um hospital. As atividades administrativas do hospital tiveram um aumento de demanda. A área de recursos humanos dentro do hospital teve um aumento de demanda, então acaba contratando estagiários de outras áreas também. Na verdade, o crescimento ele acabou sendo bem forte nos estabelecimentos da área de saúde. E aí tem esses cursos que eles acabam se destacando mesmo, né? Fábio, uma curiosidade, com esse problema da pandemia no mundo todo, houve até campanhas de valorização dos profissionais da área de saúde. Vocês sentiram que o jovem passou a enxergar a área de saúde com melhores olhos depois dessa pandemia, a partir do momento que ele viu que o profissional de saúde ganhou importância, ainda mais importância ainda dentro de uma sociedade? Com certeza. Acho que todos nós acompanhamos, né, essa luta dos profissionais da área de saúde nesse momento. É um combate onde todos vestiram a camisa para buscar a forma de lutar contra essa pandemia, contra a situação que estava ocorrendo. E aí, por todos esses motivos, a área de saúde ela acabou ganhando uma visibilidade muito grande. E aí isso atrai, principalmente os jovens, que tem esse instinto de querer ajudar, de querer fazer, de querer participar.
a área da saúde acaba brilhando os olhos para que eles busquem essas oportunidades, sim. Oi, Fábio, quem fala é Lilian. Mais uma vez eu agradeço você a participação aqui no jornal. E é uma notícia muito bacana, né? Um crescimento de 11% da contratação de estagiários na área de saúde. Minha pergunta para você agora seria o seguinte: quais foram as áreas mais afetadas de não contratação de estagiário devido à pandemia no primeiro semestre? De uma forma geral, sim, as empresas, principalmente as pequenas empresas, elas tiveram um impacto muito grande, não necessariamente só na contratação de estagiários ou contratação de pessoas, mas o impacto na sua manutenção como um todo, né? A gente teve um levantamento, sim, o maior impacto foi, de fato, dentro das empresas privadas, um impacto de 16%. As economias mistas e órgãos públicos, eles acabaram tendo impacto menor na quantidade de abertura de vagas, de 13% e 8%, respectivamente. Mas vale destacar também que teve, além da área de saúde, outras áreas que tiveram um crescimento bem relevante nas oportunidades de vaga de estágio, né? A gente pode citar, por exemplo, as empresas dentro da área de logística, que nós tivemos um aumento significativo, né, das vendas online, na própria área de saúde, como a gente já falou, alimentos, os supermercados abriram bastante vaga aí nos últimos tempos, nesse período de pandemia. Aquela que são as chamadas áreas essenciais, né, no período da pandemia, quando a gente fala alimentos, saúde, essa parte de logística, foram aquelas áreas essenciais, elas apresentaram um crescimento, sim. As demais áreas, empresas pequenas que acabaram sofrendo com a pandemia, muitas fecharam as portas nesse período aí, e aí ali foi o principal impacto. E o Fábio, posso perguntar? Posso. A gente teve muitos fechamentos, né, de empresas, só que agora, no mês passado, segundo foi informações do governo do estado de São Paulo, a abertura de novas empresas superou o fechamento das empresas durante a pandemia. E eu queria perguntar para você, se você tem uma loja, tem uma estatística que mesmo tendo uma contratação, um aumento de 11% de estagiários na área de saúde, mas a perda também de contratação em outras áreas, ainda passou no positivo a contratação de estagiários ou não? Não. O impacto ele foi muito maior em perda de oportunidades de estágio, né? Esse período contabilizou uma perda de 11,7% de vagas geradas. Se você comparar 2020 com 2019, o CIE gerou muito menos vagas de estágio nesse ano comparado a outros anos. Isso em números totais dá aproximadamente 25 mil oportunidades de estágio a menos. Ô Fábio, o CIE sempre foi uma entidade bastante respeitada, né? Eu lembro que quando mais jovem, eu fui um dos jovens que foram até o CIE atrás de estágio. Dá para se traçar um perfil hoje em dia das empresas que disponibilizam vagas de estágio no CIE e dos jovens que procuram o CIE em busca de uma oferta de trabalho, de uma oferta de estágio? Hoje o CIE, ele atua como agente de integração, nós atuamos como agente de integração já há 56 anos, então tem bastante tempo aí, já foram mais de quase 5 milhões de pessoas que passaram pelo CIE, conseguindo aí uma oportunidade na sua carreira de ingresso no mercado de trabalho, seja através do programa de estágio ou programa de aprendizagem. Não tem perfil de empresa. Obviamente, a grande maioria das empresas parceiras do CIE que abrem as suas vagas de estágio com o CIE para nós encaminharmos os candidatos, elas estão dentro do segmento de serviços, a grande maioria. Mas não tem um perfil. Nós trabalhamos tanto com empresas pequenas, empresas grandes, multinacionais, órgãos públicos. Todas as empresas, elas podem e devem até, eu acho muito importante, elas abrirem oportunidades para os jovens serem estagiários dentro das suas empresas. O perfil, assim, hoje, quem tem mais de 16 anos de idade e é estudante, seja ensino médio técnico, superior ou do EJA, ele pode ser estagiário. Ele não tem restrição de idade, por exemplo, desde que seja estagiário e seja estudante e tenha mais de 16 anos. O que nós identificamos aqui
período de pandemia foi que as pessoas começaram a buscar oportunidades de estágio um pouco antes. Antigamente, a maior concentração de busca de estágio eram de pessoas entre 21 e 23 anos de idade. E isso teve uma regressão nesse último período. Normalmente, com 20 anos de idade, as pessoas já começaram, aumentou o número de pessoas com 20 anos de idade buscando oportunidades de estágio. Muitos até porque trabalhavam, não eram estagiários, eles trabalhavam, infelizmente, por toda a situação, perderam o seu emprego, perderam o seu trabalho, e aí são estudantes ainda, muitos, e aí o reingresso no mercado de trabalho, a principal porta para o reingresso no mercado de trabalho para o estudante é o programa de estágio. Ô Fábio, qual que é o momento mais importante para quem está nos assistindo procurar um estágio? Eu particularmente acho que desde que você tenha 18 anos, esteja estudando, 16 anos, e esteja estudando, é importante procurar o estágio. Hoje, o estágio, ele é o que ele vai te dar a experiência prática daquilo que você está aprendendo na teoria junto com a sua escola, com a sua faculdade. Muitas vezes é uma coisa que a gente fala bastante, né? Muitos jovens às vezes falam, não tenho oportunidade porque eu não tenho experiência. E, na verdade, a experiência do jovem é o programa de estágio. Então, eu sou um entusiasta do programa, eu acredito que quanto antes você começar, melhor. Maior é o conhecimento que você vai adquirir, maior é a experiência que você vai adquirir, para quando você, de fato, terminar os estudos e for ingressar no mercado de trabalho, aí sim você vai chegar com uma bagagem, com um conhecimento. Fábio Gaeta, supervisor do CIEE, aqui no ABC Paulista. Muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço em nome do CIE essa oportunidade e estamos à disposição. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do CIE, pode nos procurar através do nosso site, cie.org.br, ou através do nosso telefone de contato direto, que é o 3003-2433. Aí, empresas que quiserem conhecer o trabalho do CIE, jovens que quiserem buscar uma oportunidade de estágio, estamos à disposição, estamos aguardando o contato de vocês. Obrigada, Fábio. Tenha uma boa tarde. Vamos a mais notícias e informações para você. O deputado Tenente Coimbra, do PSL, esteve na cidade de Lorena e homenageou os profissionais de serviços essenciais que desempenhou um papel fundamental durante a pandemia do Covid-19. Os profissionais receberam a medalha Governador Pedro de Toledo. Essa medalha homenageia pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras, pelos serviços relevantes prestados ao Estado de São Paulo. O parlamentar disse que esses profissionais que atuaram na linha de frente do combate à Covid-19 merecem a nossa gratidão e reconhecimento. Uma pesquisa feita neste mês com o computador mais rápido do mundo demonstrou como o novo coronavírus se espalha durante uma conversa entre pessoas sentadas em público. Isso mesmo, Lilian. A simulação revelou que as partículas do vírus viajam pelo ar e atingem quem está até 2 metros de distância de um infectado. Sim, Fábio, o estudo foi realizado pela Universidade de Kobe, que fica em Osaka, no Japão, e revelou ainda que uma mesa de restaurante ou de bar, indivíduos conversando sem máscara podem fazer o vírus circular e atingir pessoas que estão à frente, ao lado e até na diagonal, mas com diferenças nas chances de infecção. Essa pesquisa japonesa reforça a necessidade do uso de máscaras em lugares públicos no mundo. Vamos Jornal agora. da Rede Alesp. Notícias sobre o governo. O governo do estado de São Paulo, por meio da empresa metropolitana de águas e energia, EMAI, abriu uma chamada pública para a escolha de empresas interessadas em instalar empreendimentos fotovoltaicos flutuantes no reservatório Billings, na capital. Os participantes deverão apresentar documentos técnicos, financeiros e ambientais previstos no edital. Depois da análise dos documentos, a EMAI selecionará as melhores proposituras com possibilidade de implantação pelas empresas habilitadas.
Vencido todo o trâmite necessário junto aos órgãos reguladores, a IMAI e os futuros parceiros poderão constituir uma sociedade de propósito específico para viabilizar a implantação das usinas, cuja energia produzida será comercializada nos ambientes de contratação regulada e livre. Jornal da Rede Alesp. Bem, jornal agora, vamos de mais de uma entrevista, né? E vamos conversar agora com a psicóloga Kátia de Benedetto Pacheco. Ela é psicóloga no Hospital das Clínicas e nos fala sobre a saúde emocional das crianças durante esta pandemia. Boa tarde, Kátia. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Lilian. Obrigada pelo convite. Obrigado você por tê-lo aceito. Kátia, mudanças estressantes podem gerar impactos psicológicos somente em adultos? Não, na verdade, assim como nos adultos, também as crianças podem sofrer esses impactos de acordo com os eventos estressantes, né? E a pandemia, a necessidade do isolamento social também pode ser considerado um evento bastante estressante. Claro que cada pessoa, adulto ou criança, tem uma forma própria para lidar com eventos estressantes. Algumas pessoas se adaptam melhor, outras têm mais dificuldades para se adaptar, né? Mas mesmo aquelas que têm bastante facilidade em se adaptar, em diferentes contextos, ela pode ter uma dificuldade maior ou menor, ainda mais quando você tem uma mudança muito drástica, né? No caso das crianças, por exemplo, esse tempo todo de isolamento social, de deixar de ir à escola, de conviver com os colegas de sala por muito tempo, pode ser bastante impactante. Kátia, bom dia. Quem fala é Lilian. Mais uma vez eu agradeço aqui a oportunidade de você estar participando aqui do jornal. Kátia, a gente sabe que na pandemia, né, o estresse dos adultos foram muito grande e também das crianças, porventura, como você mesmo disse agora, a mudança de hábitos. Quais são os primeiros sintomas que as crianças apresentam para os pais ficarem em observação que já está entrando num fator estressante? Bom, os primeiros sintomas, principalmente nas crianças menores, as crianças pequenas, né, a gente pode observar que começam a dormir mal, não comer como comia antes, chorar, se morder os irmãos e demonstrar apatia, distanciamento. Tudo isso são formas delas lidarem com essas situações adversas, né? O estresse, quando ele se torna muito recorrente e tóxico, ele também pode, ele pode gerar uma reação cerebral em que a criança interpreta as situações como sempre muito ameaçadoras. E aí ela pode também desenvolver um aumento na agressividade, no comportamento agressivo e até regressão de comportamentos já aprendidos, como pedir para ir ao banheiro para urinar, deixar de usar fralda. Isso pode ter uma certa regressão diante dessas situações estressantes, né? Compreender essas reações emocionais é fundamental para ajudar a criança a desenvolver essa autopercepção e ajudá-la a criar mecanismos para regular essas emoções de uma forma adequada, né? Toda criança precisa se sentir importante e aceita no seu ambiente. Então, mais do que a gente dizer, né, olha, vai para a cama agora, tá na hora de dormir, de uma forma muito autoritária, é muito importante que os pais possam ser mais empáticos e dizer, sim, eu sei que é difícil dormir na hora que você está brincando, tem toda uma mudança de horário agora com essa configuração atual, mas então eu sei que é difícil para você ir dormir na hora que você está brincando, mas agora é hora de dormir, a gente pode deixar o brinquedo aqui e amanhã você volta a brincar. Então, com isso, você está deixando claro que a regra está sendo estabelecida e que vai ser cumprida, mas você valida o sentimento, você consegue ser empático e sem ser autoritário e permissivo também, que é muito importante, não ser nem cair num extremo nem no outro. Kátia, então, esse tipo de comportamento são os que a gente mais observa. Kátia, você usou a palavra empatia, empático, né? Empatia. Até que ponto os pais devem conversar com a criança e de que forma diminuir a ansiedade das crianças? Que tipo de diálogo esses pais devem ter? Existem atitudes que podem ser feitas ali em casa, no ambiente de casa mesmo, na sala, na cozinha, de repente ocupar
talvez a cabeça das crianças com alguma atividade da casa. Fala um pouco sobre isso, por gentileza. A principal recomendação é que que a criança possa se expressar, que ela possa expressar os sentimentos. Muitas vezes ela sente um incômodo muito grande, ela não consegue nomear. Os pais com mais experiência emocional, eles podem ajudar a criança a identificar e nomear esses sentimentos. Isso por si só já faz com que ela se sinta mais amparada e a partir do momento que ela nomeia, ela identifica uma necessidade que aquele sentimento está falando para ela. Então, eu estou muito angustiada, por quê? Será que eu estou precisando fazer alguma atividade física? Será que é porque está muito difícil ficar só no ambiente do quarto? Então, nomear os sentimentos é muito importante, né? E essa sensação de os pais poderem fazer a criança se sentir aceita e importante só é conquistado se eles puderem realmente se conectar com a criança. Às vezes, 10, 15 minutos que os pais se desconectem do celular, se livrem de interferências externas para poder fazer algo realmente prazeroso com os filhos, já ajuda muito. Mas existem algumas dicas que são fundamentais, sabe? Como não exigir da criança mais do que ela pode dar naquele momento, entender que essa mudança de rotina também é difícil para a criança, né? Favorecer que ela possa interagir com os colegas, mesmo que de forma remota, que ela possa manter um pouco essa relação social com os colegas, focar na qualidade do que ela faz, não só na quantidade. Então, às vezes, a gente fica muito bravo com uma nota numa prova e deixa de perceber todo o processo de estudo, de esforço que essa criança teve. Então, é importante valorizar o processo e não só o resultado final, né? E, assim, manter aquela rotina de alimentação, do horário de dormir, não deixar a criança o dia inteiro de pijama porque não saiu de casa. É importante tentar manter a rotina o mais próxima possível do que era antes da pandemia. E conversar com as crianças também é muito importante sobre a rotina dos pais, que muitas vezes estão trabalhando em casa. A criança confunde, o pai está em casa, a mãe está em casa, então está disponível. Mostrar que os pais também têm uma rotina diferenciada agora em casa e qual que é o horário que eles podem realmente estar juntos, interagir e quando que não. Essa ansiedade, Fábio, ela pode ocorrer também muito com as crianças que estão em aulas online, ficam muito tempo diante do computador. Isso pode aumentar muito a ansiedade. Para aí, é importante, o que é recomendado é estabelecer uma rotina de estudos, né? Com horário para o estudo, horário para a tarefa de casa, num local tranquilo, iluminado, sem interferência de ruídos. De preferência que seja sempre o mesmo local, isso também é uma coisa que ajuda, mas favorecer que essa criança também tenha horário para brincadeira. Isso é muito importante. A gente se preocupa muito com o estudo, mas o brincar é muito importante. Então, dentro dessa rotina, ter horário de brincadeira e pausas periódicas de descanso diante dessa aula online. Algumas crianças têm dificuldade atencional, por conta do estímulo não mudar muito quando a aula é remota, né? Para essas, é muito importante que os pais possam observar quais são os momentos de maior cansaço e permitir que ela dê uma volta na casa, vai tomar uma água, vá ao banheiro. Às vezes a gente faz justamente o contrário. Tá de novo indo ao banheiro? Não pode. Só que é justamente isso que vai fazer com que ela volte mais focada. Então, isso aumenta o nível atencional e é importante que a gente possa fazer essas pausas durante esse percurso. Bem, Kátia, a gente agradece aqui a entrevista, tirar essas dúvidas. É um momento bem difícil para as crianças, bem delicado, né? Mas a gente está caminhando aí, está chegando no final, se Deus quiser, né, Kátia? Se Deus quiser, é verdade. A gente já está tendo uma certa flexibilização, né? E eu acho que, assim, por mais difícil que seja, se a gente puder mostrar o outro lado, né, ter esse contato mais próximo, dosar a informação que a gente passa para a criança, a gente vai dando a informação, mas de uma forma dosada, de acordo com a idade, de acordo com a compreensão dela, no futuro ela vai lembrar de tudo isso que a gente está passando de uma forma mais tranquila e com muito aprendizado, que eu acho que tudo, por pior que seja, tem um lado que pode ser muito positivo e de bastante prazeroso para a família também. Com certeza. O Jornal da Rede Alesp falou agora com Kátia Benedetto Pacheco, que ela é psicóloga no Hospital das Clínicas e nos falou sobre a saúde emocional das crianças na pandemia. Kátia, muito obrigada pela entrevista e tenha uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.
Bem, o Jornal da Rede Alesp agora vai falar com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, e vai falar sobre o projeto aprovado na semana passada, o 529 de 2020. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Boa tarde, deputado Gianazzi, tudo bom? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Que isso, obrigado, senhor, por ter aceito mais uma vez. Deputado, a semana passada, eu lembro que eu estava aqui na bancada, na nossa redação antiga ainda, né? E nós conversamos, o senhor posicionou mais uma vez contra esse projeto que foi aprovado. E eu gostaria de saber do senhor, passado aí alguns dias, de que forma o senhor e seus colegas estão fiscalizando para que as instituições que foram extintas, que serão incorporadas às secretarias do governo, atendam da forma correta, atendam com qualidade a população e não venha a ser a população a mais prejudicada nesse processo todo. Olha, primeiro que o governo, isso é uma farsa, o governo não vai transferir esses serviços para as outras secretarias, até porque isso não é possível. Por exemplo, a SUSEM, a Superintendência de Combate às Endemias, que foi extinta nesse perverso e nefasto PL 529, ela tem técnicos especializados, cientistas, servidores que dominam todo esse processo de combate às endemias no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem zika, tem dengue, tem malária, tem febre amarela, tem várias endemias. E esses servidores que são especializados, eles serão dissolvidos em outros espaços, em outras secretarias. Então, haverá uma pulverização do trabalho da SUSEM, que não será mais possível ser o que era. Na verdade, é um desmonte, e a população vai perder muito. Nós vamos ter um aumento dessas endemias na cidade de São Paulo por conta da extinção, por conta dessa pulverização da SUSEM. Esses servidores serão praticamente transferidos para outros locais, não haverá mais aquela unidade de trabalho e aquela memória, aquela experiência, aquela trajetória se perde completamente. Então, nós estamos cobrando, logicamente, mas nós sabemos que isso não será possível. Por isso que eu já estou ingressando, na verdade, com uma representação no Ministério Público, exigindo que o MP entre com uma DIN contra essa lei. Essa lei tem que ser revogada imediatamente pela Justiça. Se não for revogada aqui pelo Tribunal de Justiça, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal, porque é uma lei criminosa que atenta contra a prestação de serviços públicos para a população. Deputado, a gente está entrando também agora numa outra fase, que é a previsão orçamentária para 2021, né? E a gente sabe que é uma previsão de 239 bilhões de reais. E mesmo assim, com esse projeto aprovado, já propuseram, né, nessa previsão orçamentária um corte na saúde de 802 milhões, corte na segurança pública. Como que o senhor vê esse cenário dessa previsão orçamentária? Olha, o orçamento, ele demonstra que o governo realmente não tem a menor intenção de investir nas áreas sociais. E nessa peça orçamentária que chegou agora na Assembleia Legislativa, o governo já contava, inclusive, porque a peça chegou antes da aprovação do projeto. Então, o governo já contava com a aprovação desse PL 529, já fez os cortes. Ele mesmo, por exemplo, o Oncocentro não foi extinto por conta da nossa mobilização, da mobilização da sociedade, mas ele reduziu o orçamento do Oncocentro, da FURP, né, do ITESP, houve uma redução, houve redução da FAPESP, que estava no projeto, das universidades públicas. Então, o governo já está retirando o dinheiro das áreas sociais. Eu apresentei várias emendas recompondo todos esses cortes em cada área, na FAPESP, nas universidades, no ITESP, na SUSEM, em todas, para que haja recurso público. Nós vamos disputar o orçamento agora no final do ano. E isso se dá através da apresentação de emendas. Isso eu fiz agora. Logo que o orçamento chegou, já apresentei as emendas para recompor todos os cortes que o governo fez nas áreas sociais, sobretudo na educação, na saúde, no SUS, e em algumas entidades e fundações importantes para a prestação dos serviços públicos para a população.
Deputado Gianazzi, nesse momento a gente está aqui, a gente continua um processo de reabertura de instituições, de empresas. Recentemente, empresas ligadas à cultura passaram a funcionar, a pessoa já pode assistir um filme numa sala de cinema. Como é que o senhor avalia a condução deste governo diante dessa pandemia desde o começo do ano até o momento? O governo, no início, ele estava acertando, pelo menos no discurso, no estímulo ao isolamento social, ao fique em casa. Ele acertou no discurso, né, se contrapondo corretamente ao discurso genocida do Bolsonaro, que continua até hoje, né, porque agora Bolsonaro é contra a vacinação do povo brasileiro. Mas o governo só fez o discurso, porque ele não criou as condições objetivas para que a população ficasse em casa. Não teve renda básica emergencial do estado de São Paulo. O governo Dória abandonou 35 mil professores temporários e eventuais que estão sem os seus salários até hoje, estão passando fome, necessidade. Abandonou vários setores da economia, não deu crédito para o micro e pequeno empresário, para o pequeno negócio, para que eles mantivessem os seus empregados, o emprego. Não houve ajuda nenhuma do governo. Então, foi um fica em casa da boca para fora, não houve estímulo. E agora o governo cedeu totalmente aos interesses econômicos da Fiesp, da Associação Comercial de São Paulo, cedeu ao bolsonarismo, a essas hordas e hordas de pessoas que foram às ruas pedir o fim do isolamento social, que é o mesmo grupo que é contra a vacina chinesa, né, que é o grupo negacionista, fundamentalista, que atenta contra a vida da população brasileira. Deputado Carlos Gianazzi, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Abraço, boa tarde. Um abraço, deputada. Tenha uma boa tarde. Bem, né, Fábio? Jornal da Rede Alesp, tudo sobre o Legislativo Paulista. E lembrando você, se você quer dar alguma sugestão sobre algum tema ou assunto, liga pra gente no nosso WhatsApp, que é 11 98457 8129 e deixe lá a sua mensagem. E outra coisa muito importante, mantenha os cuidados na prevenção contra o coronavírus. Por hoje é só, uma ótima tarde e amanhã teremos mais. Tchau, ficam com Deus. Até amanhã. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o